Olá, desde 2006, um grupo de pesquisadores estuda novos medicamentos para combater o câncer. Hoje a gente vai conhecer como funciona o Centro de Novos Tratamentos Itajaí. Aqui no estúdio eu converso com o Dr. Juliano Santos Borges, que é oncologista e participa desse grupo aí de pesquisa que estuda esses medicamentos importantes aí que dão um pouco de esperança para as pessoas acometidas com o câncer. Obrigado pela sua presença, doutor. Eu que agradeço o convite de participar hoje. Doutor, como é que é uma novidade, né, em Itajaí, muitas pessoas desconhecem o Centro de Novos Tratamentos Itajaí. Como é que funciona esse centro aqui na cidade? Isso é um serviço que tem disponível desde 2006, em que a gente avalia novos medicamentos. A gente iniciou em 2006 focado para câncer e nesse ano a gente está expandindo o serviço, a gente trabalhando também com reumatologia com lúpus. Então, atualmente, é claro, cada mês tem alguns projetos abertos. Atualmente a gente está trabalhando com 2 projetos de 2 medicamentos novos, são 2 comprimidos novos para câncer de ovário. Um comprimido numa nova indicação para câncer de mama, doença avançada que não tem como fazer a cirurgia ou que voltou o tumor. Um anticorpo para linfoma, 2 medicamentos para lúpus e um remédio que se aplica como se fosse uma injeçãozinha de insulina a cada 3 semanas para evitar anemia em pacientes com câncer de pulmão. Então, esses seriam os projetos atuais que a gente está em andamento, em avaliação. As metas são, assim, que esses novos tratamentos, esses novos medicamentos tenham efeito, né, doutor? E também evitem alguns efeitos colaterais, é isso? Isso mesmo, o que a gente consegue identificar claramente é que todos esses novos medicamentos fogem bastante do esquema de quimioterapia convencional. Então, a maioria são comprimidos. Se a gente pensar o estudo que a gente tem aberto para câncer de mama, o estudo que a gente tem aberto, os 2 estudos que a gente tem aberto para câncer de ovário são todos comprimidos. Então, esses novos medicamentos tendem a ser comprimido. Não são a quimioterapia clássica, são medicamentos que a gente pode considerar mais inteligentes, são inibidores de proteína ou que têm alguns alvos específicos. Então, as características são diferentes. Geralmente não cai cabelo, não dá enjoo, dá outro tipo de reação por não pertencer mais à classe da quimioterapia que a gente considera como citotóxica. Hoje a ciência, né, a comunidade científica, ela vem buscando cada vez mais novos medicamentos, né? Aqui na Univale também a gente tem aí o pessoal da farmácia que já viu que o Bacupari tem alguns efeitos também. Então, a ciência vem estudando cada vez mais para combater esse tipo de doença que realmente leva à morte, né, doutor? Isso mesmo. E é que é interessante, por exemplo, na aprovação e indicação de um medicamento, tem toda a parte de medicina de avaliação pré-clínica, que é no laboratório, geralmente as universidades que fazem as avaliações de novas substâncias, novos tratamentos. Depois passa para a fase em seres humanos, né? Então tem a fase pré-clínica, que é antes de chegar nos seres humanos, e tem a fase clínica que a gente trabalha. Então, na verdade, a gente está fazendo uma sequência do tratamento lá da medicina de base, da farmácia, da biologia, da parte de base, que a gente consegue agora extrapolar isso e fazer avaliação em ser humano. Qual como que o grupo busca todas essas novidades, doutor? Isso, então na verdade assim, a grande maioria dos projetos vem por indicação. Então a gente recebe um convite, se a gente tem interesse de participar de um novo tipo de tratamento, de uma nova medicamento. A gente trabalha com indústria, a gente trabalha com instituições, no caso do GBCAM, que é o Grupo Brasileiro de Pesquisa de Câncer de Mama, o EVA, que é o Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, como também a gente tem um trabalho que a gente está vinculado com uma universidade da Alemanha, que é um estudo de câncer de mama. Então, tem indústria, tem instituições sem fins lucrativos, que são um grupo de médicos ou um grupo de uma equipe de saúde que vincula a ter novos projetos para o tratamento de alguma nova doença, ou mesmo instituições universitárias ou até governamentais. Hoje esses tratamentos tradicionais, né, em que a gente vê fatalmente a quimioterapia, que cai o cabelo, mexe com a estética da mulher, né, esses ainda são eficientes.
mas é preciso que se avance, né, doutor? Isso, a gente deu um bom exemplo. A gente tem um bom exemplo. A gente tem um potencial de talvez mês que vem a gente consiga um outro projeto para câncer de pulmão, de um remédio novo que é um comprimido. Então a gente faz o teste, nos pacientes que têm diagnóstico de câncer de pulmão, a gente faz o teste, se vem uma alteração, que é uma translocação, um teste específico, em vez de fazer quimioterapia, toma o comprimido. Esse comprimido já passou em análise na primeira e segunda etapa, inclusive esse comprimido já está aprovado nos Estados Unidos, e ele tem uma taxa de controle de doença de 2 ou 3 vezes maior do que quimioterapia. Então, com menos toxicidade. Então, esses novos tratamentos, no caso a gente está falando de ter um paciente com câncer de pulmão, com uma doença avançada, que vai tomar um comprimidinho por dia, e esse comprimido vai ter 2 ou 3 vezes maior efeito que quimioterapia, com menores reações. Então, isso é a modernidade e é a personalização de um tratamento. Quando chegar com o paciente, eu vejo essa translocação, ou seja, eu testo uma alteração, dou esse remédio específico para essa alteração, ou seja, não é um tratamento, a gente está personalizando um tratamento, não é que nem quimioterapia. Chega um paciente com um tumor, vamos fazer quimioterapia, mas por que essa quimio? Não, porque a quimioterapia destrói as células, não. A gente está falando de um remédio específico que vai agir justamente numa alteração que o paciente tem. Então a gente tem esse racional do uso desses novos medicamentos. Quantos por cento desses medicamentos tornam a situação reversível, doutor? Isso, assim, ó, a gente teve experiências muito boas nesses últimos 2, 3 anos. A gente participou de um estudo de câncer de estômago e que agora, nesse ano, foi aprovado, principalmente nos Estados Unidos, foi aprovado esse anticorpo novo que aumentou a expectativa de vida dos pacientes com câncer de estômago, e a gente participou desse estudo. Nesse ano foi aprovado no Brasil um novo remédio que é um anticorpo, e nele está ligado pedacinhos de quimioterapia, que a gente participa desse projeto desde 2009, então a gente tem pacientes desde 2009 utilizando esse medicamento, que foi aprovado agora final de maio, então, ou seja, 4 anos antes os pacientes tiveram oportunidade de participar dessa medicação. Então, nesse ano a gente já teve 2 grandes aprovações de medicamentos que a gente participou há 4 anos atrás e segue em pacientes com tratamento. Provavelmente as pacientes mais antigas utilizando esse remédio sejam aqui da região, por essa nossa oportunidade, e as pacientes também de utilizar um remédio muito mais precoce da aprovação aqui no Brasil. Como que o governo brasileiro vê isso? O governo brasileiro tem as fronteiras abertas para esses novos tratamentos? Isso. Todos os projetos têm que passar pela CONEP e pela Anvisa. O governo está cada vez mais aberto com relação a isso aí. Tanto é que semana passada fechou uma nova consulta pública vinculada com o governo, com o objetivo de apressar as aprovações dos projetos. Mas a gente tem ainda bastante limitações. A gente demora mais de 1 ano para conseguir uma aprovação, enquanto nos Estados Unidos demora 2, 3 meses. Então a gente tem um atraso. E mais aprovação local, a gente tem um atraso de mais ou menos 1 ano de um projeto com relação aos Estados Unidos. Porém, com essa consulta pública que fechou, acho que terça-feira passada, imagino que o ano que vem a gente vai ter uma melhora importante nessa parte. O estudo que a gente tem um estudo de linfoma, que o apoio é do governo. O governo, ele quer estudo, ele quer novos medicamentos, ele quer ciência, ele tem um caminho aberto com relação a isso. O linfoma é um tipo de câncer que é reversível ou chega a matar, doutor? Isso, o linfoma é um tumor reversível, é o mesmo, tem vários tipos de linfoma, mas o linfoma foi o que a nossa presidente Dilma teve. Então, é um tratamento que evoluiu bastante. E nesse nosso projeto é um anticorpo parecido com o que ela utilizou. É cometido mais nas mulheres? Não especificamente, assim, ele é geral, ele não tem com relação ao sexo, ele não tem uma preferência, mas na verdade os linfomas, eles se dividem em vários grupos, né? Tem os Hodgkins, os não-Hodgkins, então na verdade a gente está falando de várias doenças que têm uma designação semelhante. Agora, 1 ano, né, assim, é um tempo bastante grande para uma doença que avança assim, cada minuto, né, doutor? A gente fica bastante angustiado desse atraso, né? E, inclusive, tem um site do governo americano que obriga todos os médicos, toda a equipe de saúde que trabalha com pesquisa tem que publicar no clinicaltrials.gov, é um site.
Por quê? Porque o governo americano, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, faz essa obrigação para todas as pessoas terem acesso às informações. Então, eu tenho uma doença grave ou tenho uma doença, eu vou digitar o nome da doença e vou saber aonde que está sendo estudado novos tratamentos, novas alternativas para esse tipo de doença. E a gente, inclusive, semana passada entrei novamente nesse site e coloquei a palavra câncer para ver a comparação do Brasil com relação aos Estados Unidos. No Brasil, fechados ou em andamentos, em análise, a gente tem em torno de 700 projetos que já fecharam ou que estão em andamento. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente está em torno de 25 mil. Então, a diferença é bastante grande. É bem grande. O acesso à informação, nesse caso, também é importante. Por exemplo, se tivesse um site desse no Brasil e a pessoa digitasse lá e aparecesse assim, Centro de Novos Tratamentos Itajaí, ela sabia onde procurar, né? Com certeza. Esse site ainda peca. Tem até um site do governo que ele está tentando, que é o REBEC. Mas ainda eu acho que não está funcionando direito e nem a população sabe. Então também não adianta a gente ter um site, mas esse site tem que ter essa informação relacionada para a população. Então, eu estou com uma doença, eu estou com lúpus, vou ver o que tem de remédio novo para eu poder participar ou não. Ou eu não respondi com os tratamentos convencionais, vou participar de novos estudos, né? O que é interessante é que a gente vê que está começando a despertar essa parte de pesquisa clínica aqui no Brasil. Se a gente lembrar do nosso ex-vice-presidente, José de Alencar, ele foi para os Estados Unidos participar da pesquisa. E até agora, nesse mês, que teve aquela brincadeira de colocar... Jogar o balde de água gelada. Por que era aquele objetivo? Era para doar para a pesquisa da esclerose lateral amiotrófica. Então, talvez vinculou muito com relação ao ato, mas na verdade o objetivo daquilo era lembrar as pessoas para doarem dinheiro para a pesquisa da esclerose lateral amiotrófica. Então, eu acho que a pesquisa está chegando no Brasil, está chegando no mundo e está começando a fazer parte da vida das pessoas isso. A gente tem muito problema ainda, muita carência, né, com a doação da medula óssea, né, doutor? Existe algum avanço aí no que diz respeito à leucemia também, em termos de medicamentos? Tem vários novos tratamentos com relação à leucemia. A gente não trabalha muito focado em leucemia, então, mas tem bastante estudos novos com relação à leucemia. Pelo esse site, na verdade, do governo, a gente consegue colocar o tipo de leucemia. No Brasil vai aparecer um número de estudos, assim, ele é online, a gente consegue ter esses dados, ou mesmo a gente começar a acessar o REBEC ou ter um outro site que a população brasileira tenha essa oportunidade de saber aonde que tem um estudo e poder participar. Bom, aqui tem um site, né, doutor? O novostratamentos.com, né? Isso. .br, que é um site aí do centro de vocês, né? Ali a pessoa também tem como saber, né, o que... Isso. Nesse site do nosso serviço tá os estudos que a gente tem aberto, mas muitas vezes Porto Alegre, São Paulo tem outros estudos também, às vezes diferentes dos nossos, então a oportunidade de tratamento tem, né? E a gente não é comparável a quantidade de estudos no caso com os Estados Unidos, mas a gente tem bastante estudos aqui vinculados no Brasil. E lembrar que participar de um estudo clínico é o tratamento mais politicamente correto que se tem, porque não importa se tu é a pessoa mais rica do mundo financeiramente ou a pessoa que não tem suporte financeiro nenhum. Para participar de um estudo, o tratamento é todo feito gratuito. Na verdade, isso é uma lei mundial e uma lei também brasileira. Ou seja, se tu tem os critérios para utilizar daquele tipo de tratamento, tu vai utilizar independente da tua condição financeira. E tu nunca vai poder pagar ou ser custeado com relação a isso. Pois é, doutora. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu vou conversar com a senhora a respeito de como as pessoas podem participar, né? Perfeito. Desses estudos, como elas podem se beneficiar também. O Painel Univale volta em instantes. Oi, Painel Univale está de volta. Hoje eu converso aqui no estúdio com o Dr. Juliano Santos Borges, que é do Centro de Novos Medicamentos Itajaí, um grupo de estudos aí que
estuda novos medicamentos para combater o câncer e algumas outras doenças. Doutor, o senhor falou no primeiro bloco que vocês estão testando novos medicamentos também para combater o lúpus, novos medicamentos eficientes que diminuem também um pouco do efeito colateral. O que na realidade é o lúpus? Agora a gente ouve muitas pessoas com essa doença. Isso. Assim, o lúpus é uma doença reumatológica. Afeta pessoas mais jovens e nos últimos anos todas essas doenças relacionadas com a reumatologia tiveram um avanço muito grande. Esses anticorpos e esses novos remédios começaram a abranger também as doenças reumatológicas. Então hoje a gente tem aberto 2 estudos para lúpus, a gente tem previsão de um terceiro estudo para lúpus que está vinculado com o uso de anticorpo. Então, na verdade, são medicamentos mais inteligentes, que conseguem ser mais racionais ou com uma fisiologia melhor para o tratamento do lúpus. Então, esse que seria o foco mesmo. Esse seria o foco. Agora a gente está entrando aí no Outubro Rosa, né, um mês que desperta aí a atenção das pessoas para o câncer de mama, e o centro trabalha bastante com essa questão do câncer de mama, né? Que novos medicamentos estão vindo por aí, doutor, para combater? Isso. Atualmente a gente tem um estudo aberto para câncer de mama. É um estudo que usa um comprimido, uma vez por semana, para evitar que faça quimioterapia injetável. Então, esse estudo preza como uma alternativa adicional, em vez de uma paciente com câncer de mama fazer quimioterapia injetável, com todas as reações, vai tomar a quantidade exata de comprimidos uma vez por semana, evitando reações adicionais. Então esse é o projeto que a gente tem atualmente. E a gente, embora não seja especificamente para câncer de mama, mas a gente tem 2 estudos para câncer de ovário, em que a gente faz o teste da mutação do BRCA1 e BRCA2, que é o BRCA1, BRCA2, que é o teste que a Angelina Jolie fez, que foi bastante divulgado algum tempo atrás, se ele está vinculado ao câncer de mama, essa mutação. Tanto é que a Angelina Jolie tirou as mamas e tirou os ovários. Se tem essa mutação, se utiliza um comprimido para evitar que volte o tumor. Então, a gente faz especificamente esse teste e faz todo o aconselhamento genético da família, né? Então, esse teste é um teste que tem um acesso um pouco limitado e, por protocolo, a gente consegue fazer esse teste nas pacientes que tiverem a história de câncer de ovário. A gente consegue fazer o teste e conseguir identificar essa mutação e fazer todo um aconselhamento genético da família com relação a câncer de ovário e câncer de mama. No caso da atriz, né, a reação dela é que ela tinha medo que a avó e a mãe, foi toda uma cadeia genética. Isso realmente acontece, doutor? Isso. É uma mutação, ela não é comum, é uma mutação mais incomum, mas ela tem uma forte, um fator de risco muito alto para câncer de mama e câncer de ovário. Inclusive, ontem recebi um artigo de uma revisão americana comentando que teve um aumento na incidência, né? As mulheres passaram a ter preocupação e fazer o teste desse BRCA1 e BRCA2, mas o aumento na incidência da solicitação do teste foi correta na discussão do artigo. Então, talvez antes da Angelina Jolie era subsolicitado, era solicitado muito pouco esse teste, e com a Angelina Jolie a equipe de saúde começou a lembrar e dar importância a esse teste. Então, o efeito Angelina Jolie era inclusive esse artigo americano. A gente aqui no Sul tem um problema bastante grande, uma incidência bastante grande do câncer de pele, né, doutor? Existem alguns estudos aí de combate, ou ele é mesmo só tratamento dermatológico? Isso. A gente, na verdade, a gente pode dividir em 2 grandes grupos os tumores de pele, que são os melanomas, que são os tumores mais agressivos, e os não melanomas. O não melanoma, habitualmente, o tratamento é cirúrgico. O melanoma também é cirúrgico, mas é um tumor um pouco mais agressivo, que pode dar as metástases e se espalhar pelo corpo. O ano passado a gente teve 3 centros aqui no Brasil que participaram de
comprimido também, um comprimido para melanoma metastático, que foi aqui em Itajaí, foi um centro em São Paulo e um centro no Rio Grande do Sul. Então, só 3 locais. A gente teve a oportunidade de participar e o remédio foi aprovado também. Isso já é um avanço bastante grande. A gente tem o diagnóstico do melanoma com doença metastática, a gente faz um teste também no pedacinho do tumor onde foi retirado. Se tiver essa alteração, a gente dá esses comprimidos em vez de fazer quimioterapia, e o efeito foi também 2, 3 vezes melhor do que quimioterapia, e o remédio foi aprovado esse ano já nos Estados Unidos. Doutora, existe assim alguns estudos de remédios, a gente vê muito essas enxurradas aí de remédios naturais e outros remédios em livros e revistas e publicações de remédios que previnem o câncer. Vocês também têm esse tipo de estudos aqui? A gente, na verdade, a gente tem estudos, inclusive com pacientes participando, na verdade, o paciente teve o tumor, fez o tratamento e começa com um medicamento para evitar que volte. A gente, no momento, não tem estudos de utilizar algum medicamento, algum tratamento para evitar que tenha pela primeira vez. Na verdade, as pacientes que já têm história... Já foram acometidos, né? Isso. Esses estudos a gente tem. A gente teve um estudo que, na verdade, já foi incluído todos os pacientes para câncer de mama, e a gente tem esse estudo agora aberto de ovário, que também seria um pós-quimioterapia, usa esse comprimido se tem a mutação, e o objetivo é evitar que volte o tumor. E é evitar também que o câncer se espalhe para outros órgãos também. Isso mesmo. Que é a metástase, né? Que é a metástase. Na linguagem científica, né? Mas essas novas plantas são interessantes. Por exemplo, esse estudo que a gente está agora para câncer de mama, que é um comprimido, em vez de fazer quimioterapia injetável, tomar o comprimido uma vez por semana, é de uma planta. Uma planta. Ele começou a ser estudado como uma planta, virou um medicamento anticâncer. A natureza também tem assim, uma farmácia viva, né? É isso mesmo. Agora, o senhor falou assim de pacientes que estão participando, né? Como que a pessoa pode participar de um estudo como esse? Ela é uma voluntária? Como é que é isso? Como é que é isso, doutor? Assim, então, tem que ser voluntário, né? Não tem custo nenhum, e também a gente não pode custear também essa paciente. Então, uma paciente tem um diagnóstico. Vou dar o exemplo esse estudo de câncer de ovário. O paciente está com diagnóstico atualmente de câncer de ovário, fazendo tratamento, ela pode entrar em contato para participar do estudo. Como é que é feito? A gente discute como é que é o desenho do estudo, se tem interesse. Ela leva um termo de consentimento livre e esclarecido, que é um documento que está descrito todo o estudo. Qual é o objetivo do estudo, quantas pacientes participarão, os locais no mundo onde está sendo feito, quais todos os procedimentos, a coleta de sangue, a realização de tomografia, o uso do medicamento, a bula da medicação está ali. Ela lê, se concorda, ela tem que rubricar todas as páginas, assinar o termo de autorização junto com o médico, que rubrica todas as páginas, assina o termo, uma via fica com o paciente, outra fica com o médico e começa com os procedimentos. Então não tem custo, mas a paciente tem que consentir. Ela tem que consentir com a participação, daí começa o procedimento. A qualquer momento ela pode parar, ela não tem obrigação de continuar, então o paciente tem toda a liberdade, assim como vai seguir a rotina de vida dela habitual. É claro que os acompanhamentos são bem mais próximos, a gente tem acompanhamentos mais próximos por questão de segurança do tratamento. Mas qualquer pessoa do mundo pode participar, né? Se a gente tem um estudo aberto nos Estados Unidos, na Europa, o paciente tem todo o direito de participar, e os outros países aceitam a participação de pacientes de fora. Então, se a gente tiver pacientes de todo mundo que quiser participar de um estudo aqui, eles têm todo o direito de utilizar, é claro, desde que compreenda a língua ou que compreenda os procedimentos que vão ser feitos. E aqui em Itajaí tem muita procura de pessoas que vieram de fora também? A gente tem uma demanda, acho que talvez mais de 50% dos nossos pacientes são de fora. Esses estudos, por exemplo, ano passado de melanoma, nenhum paciente foi aqui de Itajaí, a maioria foi de fora. A gente tem paciente, eu acho que o paciente que a gente teve mais longe foi do Mato Grosso. Ele vinha toda semana participar do estudo. Ele descobriu esse remédio,
a gente estava participando desse estudo de câncer de estômago. Não vou fugir do tratamento convencional, eu vou querer um adicional, que era esse anticorpo, e foi aprovado agora em janeiro. Então, valeu a pena as viagens semanais dele. Né? E todas as buscas são válidas, né, doutor, para combater? Né? Com certeza, e sempre discute que os tratamentos convencionais estão sempre disponíveis, né? Estão disponíveis convencionais. Então, se a gente tem uma doença que é um pouco mais séria, que o tratamento ainda não está em excelência, vale a pena buscar opções, aumentar a expectativa, aumentar a esperança. Se não funcionar, o tratamento convencional vai estar sempre disponível. Né? Ok, então é no centro de... aqui tem o e-mail, né, doutor? Isso. Desculpa, é a página na internet, né? A pessoa pode... novostratamentos.com.br, né? Isso mesmo. A pessoa pode dar uma entrada lá, verificar... Isso, tem encaminhar interesse, e-mail, se encaixa no fazer perfil, contato, né? isso mesmo. E pelo site do Clinical Trials ou o próprio site do REBEC, que é um site do governo que acho que abriu há pouco tempo. Vai estar todos os estudos também que estão vinculados com o Brasil. Ok, doutor, queria agradecer a sua presença aí, parabéns. A gente torce aí que mais pessoas procurem e consigam, né, se libertar, porque realmente a estatística é assustadora aí do INCA, né, para os próximos anos, uma expectativa bastante negativa para pessoas que vão ser acometidas com câncer ainda. Mas né, felizmente com uma grande opção de novos tratamentos. Ok, obrigado pela sua presença, doutor. Muito obrigado. Obrigado. O Painel Vale fica por aqui, até o próximo programa.